Iron Maiden, Scorpions, Kiss, sempre estão em turnê e tocando sempre as mesmas músicas. Nesse vídeo eu vou explicar por que isso acontece e por que não deveria ser assim. Meu amigo e minha amiga, você já reparou que grandes bandas, principalmente bandas de rock como Iron Maiden, o Kiss e o Scorpions, eles estão sempre fazendo turnês, sempre tocando as mesmíssimas músicas? Isso acontece também porque a culpa é sua, fã retardado que quer sempre ouvir as mesmas músicas. Antes de eu começar com esse assunto, não esquece de fazer aqui a sua inscrição, aquela coisa toda, visitar a nossa lojinha que está cheia de produtos bacanas. Você pode reparar que o Iron Maiden, por exemplo, é o grande exemplo disso que eu estou falando. Os caras acabaram de começar uma nova turnê e o que acontece? Você vai olhar o repertório, sempre as mesmas músicas. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, Hallowed Be Thy Name, The Evil That Men Do, Fear of the Dark, The Trooper, sempre as mesmas músicas, cara. Claro que eles tentam enganar os mais incautos, colocando uma teórica novidade, que nem é tão novidade assim, né? Você vê, por exemplo, no caso do Iron Maiden, essa última turnê agora, eles incluíram The Klansman e incluíram Sign of the Cross, que é aquela bela canção que abre o disco, o X Factor, que inclusive o vocalista era o Blaze Bayley. Mas isso, na verdade, são apenas alguns aperitivos, umas iscas falsas para o fã do Iron Maiden, porque eles já tocaram essas músicas em outras turnês. E pode reparar, sempre as mesmas músicas, né? Run to the Hills, que mais? Number of the Beast, que também não pode faltar. E grande parte da culpa disso está em você, fã retardado que quer sempre ouvir as mesmas músicas. Você pode reparar que as bandas, são raros os artistas e bandas que têm algum tipo de ousadia na hora de montar o seu repertório. Ousadia essa, por exemplo, que não existe também, só para citar mais dois exemplos. No Kiss, que há anos faz turnês sempre com o mesmíssimo repertório. O Scorpions também, a mesmíssima coisa. Então o que acontece? Esses grupos, eles encontram na apatia dos fãs em que eu ouvir sons novos, o campo perfeito para justamente eles não oferecerem nada de diferente. Você pode reparar, cara, que no caso do Iron Maiden, por exemplo, haveria toda a condição do mundo para se fazer uma turnê só com o que aquilo na minha época se chamava de lado B, que são aquelas canções que pouca gente conhece ou que são canções que não são tão famosas. Cara, o Iron Maiden é a banda perfeita para fazer esse tipo de turnê, porque ela tem um público que age como o mais fanático dos seguidores de algum tipo de religião. Aliás, eu acho que o Iron Maiden até mesmo é uma religião. Quem não gostaria de assistir uma turnê do Iron Maiden, por exemplo, com The Prisoner, com Sun and Steel, e uma série de outras músicas sensacionais, Flash of the Blade, The Duelist. Tem tantas canções sensacionais do Iron Maiden que eles poderiam fazer uma turnê só com essas músicas pouco celebradas, e obviamente que o fã do Iron Maiden ia ficar muito feliz de assistir a um show com músicas que raramente a banda toca ao vivo. Só que isso não acontece, cara. Sempre a mesma coisa. Pô, você que é fã do Kiss, por exemplo, você não adoraria assistir a um show da banda, por exemplo, só com umas canções que eles nunca tocaram antes, por exemplo, Ladies Room, Getaway, várias músicas, por exemplo, do Love Gun, do Rock and Roll Over, do Hotter Than Hell, e mais um monte de músicas, por exemplo, que a banda nunca tocou ao vivo. Não seria maravilhoso? O Scorpions a mesma coisa. Só que não é o que acontece. E volto a dizer, cara, grande parte da culpa disso é do público. O Metallica, por exemplo, é uma banda que, além de sempre incluir umas músicas nos seus shows que eles raramente tocam, eles já em algumas turnês passadas, eles tentaram fazer com que o fã
escolhesse o repertório. Então os caras colocaram no próprio site deles um espaço onde o fã poderia entrar lá e escolher o repertório. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo queria ouvir Enter Sandman, Sad But True, todas aquelas músicas que o Metallica simplesmente apresenta em quase todos os shows, cara. Quer dizer, muito dessa preguiça que as bandas têm em mudar o seu repertório vem exatamente, cara, dessa preguiça mental que o fã tem em querer ouvir sons diferentes. Sem contar que os próprios músicos têm uma preguiça imensa em reaprender sons do passado. Você consegue imaginar, por exemplo, o Gene Simmons tentando reaprender a tocar Two Timer, por exemplo? Ou alguma outra canção muito antiga? Imagina, cara, os caras têm uma preguiça imensa de tirar essas canções mais antigas e que certamente o fã iria adorar. E outra burrice também da parte do fã é ele pagar por um ingresso caríssimo para ficar ouvindo canções que ele passou a vida inteira assistindo em shows anteriores. Isso não é uma tremenda burrice? No fundo, essa apatia do público tem a ver com aquilo que eu falo já há muito tempo, que é a memória afetiva que essas pessoas têm. As pessoas parecem que querem ir a esses shows para ficar ali relembrando os tempos em que elas eram felizes, que não tinha boleto para pagar, que não tinha filho na escola, aquela coisa toda. O problema, cara, é que isso acontece o tempo inteiro, em todos os shows, em todas as turnês. Essa memória afetiva das pessoas, ela acaba se concentrando num determinado universo de um repertório muito comum. E muitas vezes esse repertório comum, esse afago na memória afetiva, na lembrança positiva, tem a ver inclusive com os clipes. Pode reparar, por exemplo, que todas essas músicas que estão sempre nos repertórios dessas bandas tiveram os seus videoclipes muito divulgados na MTV, naqueles programas de videoclipes antigos. Então o que acontece, cara? Fica um círculo vicioso de gente querendo ouvir as mesmas músicas que geraram os mesmos videoclipes e que geraram aquele cobertor emocional quentinho, onde a pessoa fica embaixo, não querendo tomar contato com qualquer tipo de ousadia, qualquer tipo de transformação dentro desse universo monótono que a pessoa tem. E antes que eu continue com esse papo, presta atenção nessa mensagem muito importante que eu tenho para você, que é pai e mãe, está preocupado com o futuro dos seus filhos num planeta cada vez mais dominado pelo lixo plástico. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis. Por quê? Porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. Sabe o que acontece, cara? As pessoas hoje, elas não querem sequer ser surpreendidas. Quando você ia a um show antigamente, cara, você não sabia o que é que a banda iria tocar. Então você recebia aquela informação com uma tremenda surpresa. Hoje, as bandas, quando saem em turnê, elas já divulgam os seus setlists com antecedência, como foi o caso que aconteceu com o Iron Maiden. Então não existe mais aquela sensação de você entrar num show, de você criar aquela expectativa de, além de ver o seu ídolo no palco, você ficar se perguntando, pô, o que será que eles vão tocar? E receber essa música de surpresa, sem antecedência, de uma maneira calorosa, de uma maneira divertida e surpreendente. Não, cara, as pessoas hoje, elas estão tão burras, com tanta preguiça
de pensar fora da sua casinha, que elas querem sair de casa, ir para um local e já saber com antecedência tudo o que vai acontecer. É mais ou menos parecido como se você resolvesse pegar sua família, sair de casa para assistir um filme em que você já sabe o final. É a paciência, né? Pô, pensa bem, não seria genial você assistir, por exemplo, um show do Kiss com umas músicas que eles raramente tocam? Por exemplo, desse disco aqui tem Two Timer, Ladies in Waiting, Get Away, Anything for My Baby. No Destroyer, não seria genial você ir num show e ouvir Sweet Pain? Ou mesmo no meu disco favorito do Kiss, que é esse aqui, ó, ouvir Take Me, ouvir Ladies Room, See Love and Livin'. Pois é, no Love Gun, por exemplo, tinha Plastercaster, God Love for Sale. Pô, não seria genial você assistir um show do Kiss com essas músicas? Não seria maravilhoso você ir num show do Scorpions, por exemplo, e ouvir Can't Live Without You, Arizona, ouvir, por exemplo, Fall in Love, Only a Man, ouvir Another Piece of Meat, o Can't Get Enough? Não seria sensacional? E o mais legal, não seria maravilhoso você ir num show do Iron Maiden, meu amigo, para ouvir Transilvânia, para ouvir Another Life, Gengis Khan, para ouvir The Prisoner, para ouvir aqui, por exemplo, Still Life, Quest for Fire, ou mesmo no Power Slave, maravilhoso, você ouvir Back in the Village, Flash of the Blade, The Duelists. E mesmo no Somewhere in Time, por exemplo, tem gente que não gosta muito. Pô, ouvir Deja Vu, que é uma canção maravilhosa. Não seria espetacular você sair de casa para assistir um show com essas canções que eles raramente apresentam ao vivo e principalmente receber esse repertório de surpresa? Pois é, cara, as pessoas abrem mão disso e só querem saber do que é previsível. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o nosso papo de hoje aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição, visitar a nossa lojinha que tem uns produtos bem legais. E eu volto na semana que vem com mais um assunto bem interessante pra gente discutir, tá legal? Não esquece de deixar aqui também os seus comentários e faça um exercício. Peguem a banda que você mais gosta, o artista que você mais gosta e monta um repertório alternativo aqui nos comentários. Você que é fã do Iron Maiden, do Kiss, do Scorpions, aquela coisa toda, monta um repertório alternativo das músicas que você gostaria de ver num show. Eu acho que isso vai render um setlist bem interessante para cada uma delas, beleza? Então um abração e até a próxima.